Olá, espectadores! Neste episódio, vou contar a vocês a história de uma empresa de motocicletas bastante original. Ela iniciou com motores e construção aeronáutica, mas acabou chegando às motocicletas. Seus engenheiros são os mais fiéis ao motor oposto. Em certo período, essa empresa fabricava as melhores máquinas de corrida e militares. Os Urais e Dnipers nacionais têm suas raízes em um modelo de motocicleta pré-guerra dessa empresa. Além disso, essa marca inventou a categoria de motos Touring Enduro. O nome dessa empresa é BMW. Bayerische Motorenwerke. As motocicletas raramente deixam alguém indiferente. Alguns as admiram, sonham e desejam, enquanto outros as chamam de porcaria quebradiça. Poucos comentários são neutros. Aliás, você sabe por que os motoristas de BMW não se cumprimentam? Porque de manhã eles já se encontraram na oficina. Beleza, piadas à parte, está na hora de contar a história. Você está no canal Crasmoto, aproveite o vídeo. O mestre piloto Ernst Henn estabeleceu 12 novos recordes mundiais com sua BMW. Hayat tem apenas uma motocicleta restante na corrida devido ao azar inicial. Foi uma montanha-russa de emoções ainda muito atrás. Essa é a descrição mais precisa. A nova BMW com tanque de 24 litros, transmissão por eixo cardan, motor boxer de 2 cilindros e partida elétrica. A história inicial não tem relação com motocicletas e envolve pessoas e empresas ligadas à aviação e fabricação de motores. A história da empresa pode ser rastreada até as pessoas Karl Rapp e Gustav Otto. O primeiro nasceu em 1882 e iniciou como engenheiro na Zust por volta de 1908. Depois, foi diretor técnico na Daimler-Benz até 1912, quando assumiu a liderança de uma filial da Flugwerk Deutschland GmbH. A Flugwerk estava envolvida na produção e venda de aviões, bem como no projeto e fabricação de equipamentos especiais para aeroportos. E Karl Rapp era, de fato, o principal gestor da empresa. Mas, em 1913, os acionistas decidiram encerrar a produção, e Rapp comprou a capacidade de produção e fundou sua própria empresa. Karl trabalhava com motores de combustão interna e sonhava em produzi-los não só para aviões, mas também para automóveis. O segundo nasceu em 1883 e era filho de Nicolaus Otto, o homem que criou o motor de combustão interna de 4 tempos. O amor de Gustav Otto por motores e outras coisas técnicas provavelmente foi transmitido pelo pai, que na verdade morreu quando Gustav tinha apenas 7 anos. Após terminar os estudos, Otto Jr. trabalhou em Munique na empresa Bayerische Autogarage, além de correr com carros e motocicletas. Mas o coração do jovem engenheiro foi cativado pela aviação, que surgiu recentemente. Tendo um pai famoso, Gustav sempre tentava se destacar, mas era difícil para ele sair da sombra de seu ilustre antepassado. Em 1910, ele funda sua própria empresa, Gustav Otto Flugmaschinenfabrik, também no setor da aviação. Em 1914, começa a Primeira Guerra Mundial. As guerras, além de morte e destruição, também impulsionam o desenvolvimento de certos setores. E um desses setores será a aviação, que havia surgido recentemente. O governo destinava bons recursos para o desenvolvimento de motores e aviões. E não é de se surpreender que nesse nicho houvesse vários inventores, industriais e empresas que apresentavam seus projetos e protótipos ao cliente, visando obter a maior parcela possível do contrato governamental. Durante essa movimentação, empresas surgiam, se uniam e fechavam. Tudo começou em 1913 com a ideia de unir duas empresas, Rapp Motorenwerk e Otto Flugmaschinenfabrik. Rapp e Otto, envolvidos na construção de aviões, não tiveram sucesso nos negócios, apesar dos projetos iniciais de Otto serem bem-sucedidos. Ele enfrentava constantes problemas com a rentabilidade da produção e obtenção de lucro. Simplificando, Gustav era um bom engenheiro e técnico, mas era pior em lidar com dinheiro e gerenciar a produção. Com o avanço da guerra, os problemas de produção aumentaram e, em 1915, foi recomendado a Otto que nacionalizasse a empresa. No final, o governo criou um consórcio. Os participantes juntaram dinheiro e disseram a Gustav: "Chega de perder tempo, agora vai ser do nosso jeito." Assim, em 1916 foi criada a empresa Bayerische Flugzeugwerke AG, abreviada como Bayerische Flugzeugwerke. Em 1917, a fábrica tinha 2.400 funcionários e a empresa produzia 200 aviões por mês.
Com Rapp ocorreu algo similar. A empresa dele firmou um contrato com os austríacos para fornecer 600 motores de aviação, mas as entregas foram interrompidas devido à desorganização. Rapp foi obrigado a pedir demissão. No entanto, a versão oficial aceita são problemas de saúde. Logo depois foi iniciada a reorganização da Rapp Motorenwerk, da qual surgiu a nova empresa Bayerische Motorenwerk GmbH, a famosa BMW. O diretor-geral da empresa passa a ser Franz Josef Popp, que em 1917 contrata o jovem engenheiro de motores Max Fritz. E por favor, lembrem-se da pessoa de Max Fritz, pois é a ele que devemos agradecer pela criação da primeira motocicleta BMW. Como vocês devem se lembrar, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial e, segundo uma das condições do Tratado de Versalhes, foi proibida de fabricar aviões e motores de aviação. Esse período poderia ter sido fatal para as empresas citadas. Para manter a produção, era necessário urgentemente começar a fabricar produtos legais. A salvação veio com a licença para fabricar sistemas de freios ferroviários da empresa berlinense Knorr-Bremse AG. O negócio foi um sucesso e os berlinenses aderiram completamente à BMW. Naquele momento, o nome BMW poderia ter sumido entre outras empresas, mas não. Seu ex-principal acionista, o empresário austríaco Camillo Castiglioni, sentia que as restrições impostas pelos vencedores logo enfraqueceriam e seria possível voltar a projetar motores de avião. E em 1922 ele compra da Knorr-Bremse os direitos sobre a marca e parte da produção, justamente aquela parte onde faziam fundições de alumínio e montavam motores. Antes de 1922, a BMW se sustentava produzindo motores de 4 cilindros em linha em grande quantidade para caminhões, tratores e barcos. Naquela época, trabalhava na empresa um jovem engenheiro chamado Martin Stolle. No tempo livre, Martin gostava de andar em sua motocicleta da marca britânica Douglas. Em certo momento, Stolle decidiu fabricar um motor exatamente igual ao do seu Douglas. Esse motor podia ser instalado em veículos leves, como a própria motocicleta, ou ser usado na aviação leve, graças às boas características de tração. O motor britânico foi desmontado, cuidadosamente estudado e copiado com mínimas alterações. E assim nasceu o motor BMW M2B15. Não é roubado, apenas não foi pago. Fico curioso, onde estão os comentaristas que sempre lembram que as motos Ural e Dnepr vêm da BMW? Sim, vêm, e o primeiro motor de moto da BMW era uma cópia do britânico Douglas. É improvável que logo após a Primeira Guerra Mundial, Martin Stolle tenha ido a Bristol negociar a produção sob licença. O M2B15 era um boxer de válvulas laterais de 500 cilindradas, com potência máxima de 6,5 cavalos. O motor rapidamente ganhou fama na Alemanha devido à sua alta confiabilidade e suavidade de funcionamento, e logo a criação de Stolle foi instalada em motocicletas das marcas Gelius, Bison, SMV Corona, Rocca, sendo que as motos mais bem-sucedidas com esse motor seriam as da Victoria, para onde Martin Stolle logo iria trabalhar. E em todas essas máquinas, o motor era instalado como na popular e amplamente copiada motocicleta Douglas. Voltemos à personalidade de Camillo Castiglioni. No início dos anos 20, ele representa mais uma empresa de aviação quase falida, a Bayerische Flugzeugwerke AG, Bayerische Flugzeugwerke, aquela mesma fundada por Otto, que após a guerra produziu uma pequena série de motocicletas Gelius. A BMW e a Bayerische Flugzeugwerke foram fundidas sob o nome BMW. E ao diretor-geral, Franz Josef Popp, e ao engenheiro-chefe Max Fritz foi dada a tarefa de iniciar a produção de motocicletas com as instalações disponíveis. E aqui, de qualquer forma, será útil o motor boxer britânico copiado por Martin Stolle. Esta é uma história complexa sobre a origem da BMW. A propósito, Gustav Otto nunca conseguiu superar seu antecessor. Os fracassos na produção levaram a uma longa depressão. Gustav chegou a ser internado em um hospital psiquiátrico em 1915, mas após a melhora de sua saúde mental, ele tentou trabalhar na indústria automobilística. Mas novas dificuldades na vida o levaram novamente à depressão e, em 1926, aos 43 anos de idade, Gustav tirou a própria vida.
Max Fritz, engenheiro-chefe da BMW, participou pessoalmente do desenvolvimento da primeira moto da empresa. No geral, Max poderia ter seguido o caminho mais fácil e apresentado ao público um projeto semelhante ao da motocicleta Victoria ou Gélios. Mas tudo aconteceu de forma um pouco diferente. Antes do início dos desenvolvimentos, Castiglione, Popp e Fritz estudaram a construção da motocicleta Gélios, que era produzida pela Bayerische Flugzeugwerk adquirida. Após uma breve inspeção, Fritz deu um veredito desanimador. O melhor que se pode fazer com a Gélios é afundá-la em um lago. É o seguinte, vou explicar de forma simples. Vão te afundar e eu vou tomar uma xícara de chá. A chefia deu total liberdade ao engenheiro para projetar a primeira motocicleta da BMW. Fritz dedicava todo o seu tempo livre e atenção ao projeto da nova máquina. Ele até tinha uma prancheta de desenho em casa. Em um mês, praticamente do zero, ele criou o projeto completo da motocicleta em tamanho real. Fritz Gélios usou o motor como base, mas o 90 graus, alinhando o eixo do virabrequim com o eixo longitudinal da moto, melhorando a refrigeração dos cilindros. Assim, com um motor semelhante, o inglês Granville Bradshaw já havia feito isso em seu ABC em 1919, porém Bradshaw teve que adicionar um redutor angular na construção para acionar a roda traseira por corrente. Fritz seguiu por outro caminho. Ele usou a transmissão para a roda por eixo ainda não cardan, já que a suspensão da roda traseira era rígida. A caixa de 3 marchas com troca manual de marchas era rigidamente acoplada ao motor. O uso do eixo como transmissão final se tornaria uma característica importante da empresa. Todos os modelos de motocicletas da BMW foram equipados com ele sem exceção. De 1923 até 1994, 71 anos seguidos. O motor de 500 cilindradas desenvolvia 8,5 cavalos de potência a 3.300 rotações por minuto. Tinha dimensões quadradas de 68 por 68 milímetros. O virabrequim do motor girava em rolamentos de roletes. Uma grande inovação para o R32 foi o sistema de lubrificação por circulação. Naquela época, o sistema típico para motocicletas era o de lubrificação por perda total. O quadro duplex da motocicleta foi feito com a tecnologia comum dos anos 20 do século passado. Tubos de aço unidos por solda. O garfo dianteiro de braço curto com mola como elemento elástico foi copiado das motocicletas Indian. O freio, de construção com sapata, hoje em dia esquecida, atuava apenas na roda traseira. Sua eficiência extremamente baixa logo levou à instalação de um freio a tambor adicional na roda dianteira. A estreia da BMW R32 aconteceu em 28 de setembro de 1923 no Salão do Automóvel em Berlim. E logo depois houve também a apresentação internacional em Paris. Ele acabou sendo uma das motocicletas mais caras do mercado alemão, 2.200 Reichsmarks, o que determinou uma demanda bastante moderada. Por ano, conseguiram vender cerca de 1.000 unidades. Apesar da modesta potência do motor, a máquina era elogiada pela confiabilidade. Graças ao baixo peso de 122 kg, o modelo 32 tinha uma dinâmica razoável. Mas no começo, quem salvou a empresa não foram as motocicletas, e sim os motores de avião. Castiglione vendeu a licença de produção deles para os tchecos e, em breve, estabeleceu a exportação em massa para a União Soviética, onde, até o final da década, a produção sob licença foi dominada. No entanto, em meados dos anos 20, as motocicletas também apareceram nas estradas russas. No teste automobilístico e motociclístico da União em 1925, entre 28 motocicletas de 23 marcas, participou a BMW R32. Como resultado do teste, o piloto Alexander Makurin recebeu a taça de prata. E no relatório, elogiou especialmente a disposição dos cilindros, que garante o resfriamento uniforme deles. Quero dedicar um parágrafo separado para falar um pouco sobre os nomes dos produtos da empresa BMW. Por exemplo, a denominação do motor M2B15 parece bastante misteriosa, mas não para quem entende do assunto. Basta dividi-la em partes. M significa motor, 2, quantidade de cilindros, B, série, 15, número do projeto. Esse cuidado meticuloso com os nomes foi mantido na empresa desde a época em que eram produzidos motores de avião. Porque a maioria dos nomes dos modelos de motocicletas BMW começa com a letra R. É simples. Desde meados dos anos 20, um regulamento para nomes de equipamentos foi aprovado.
Antes do número do projeto, uma letra era indicada: M para motor, G, Getriebe em alemão, para transmissão, R, Rahmen em alemão, para quadro de motocicletas, ou F, Fahrgestell, para chassi de carros. Foi assim que os primeiros e seguintes equipamentos da BMW foram nomeados. Quando o quadro da nova motocicleta foi incluído na lista de projetos, ele recebeu o número R32. O motor recebeu o nome de M2B33, que depois foi abreviado para M33. A transmissão da motocicleta era denominada G34. O número interno do projeto do quadro foi oficialmente incluído no nome comercial BMW R32. De 1923 até 26, foram produzidas 3.090 motocicletas BMW R32. Para marcas de motocicleta, o motociclismo esportivo e conquistas nessa área trazem popularidade, reconhecimento e influenciam positivamente as vendas, o bem-estar da empresa e futuros desenvolvimentos. A BMW levou a sério a participação em corridas. O primeiro modelo da empresa não era adequado para vitórias. Foi necessário desenvolver um modelo esportivo, utilizando as tecnologias e experiências adquiridas na área de motores de aviação. Desde 1923, Rudolf Schleicher, engenheiro diplomado e motociclista ativo, trabalhava na BMW. Foi ele quem assumiu a realização do projeto. Em 1924, o modelo R37 ficou pronto e foi apresentado ao público em dezembro. Porém, antes disso, a moto já havia vencido o campeonato alemão na categoria de 500 cilindradas. Para a motocicleta, Schleicher projeta um motor esportivo. A base foi o motor de 500 cilindradas do R32. Os cabeçotes recebem válvulas no topo e são feitos de alumínio. As válvulas eram acionadas por varetas e todo esse conjunto era hermeticamente fechado. Naquela época era um grande avanço. O motor entregava 16 cavalos de potência, o dobro do seu antecessor. A R37 participou de todas as corridas, tornando a BMW conhecida. Em 2 anos, foram produzidos 152 exemplares da R37, e nesse mesmo período eles venceram mais de 100 corridas. O próprio construtor também contribuiu com sua parte. Rudolf Schleicher, em 1926, conquistou a medalha de ouro nos 6 dias internacional ASDT. De 1924 até 29, todos os títulos máximos dos campeonatos alemães na categoria de 500 centímetros cúbicos foram conquistados com a BMW. Vamos voltar à tecnologia civil. A primeira motocicleta monocilíndrica foi o modelo R39 de 1925. O chassi, semelhante ao R32 e R37, possuía um motor monocilíndrico de 250 cc e 6 CV de potência. No primeiro ano de produção, a R39 foi usada por Josef Stelzer para participar do campeonato alemão de corridas de circuito na categoria 250, no qual ele saiu vencedor. O modelo monocilíndrico era bastante caro e não se tornou popular. Sua produção foi encerrada em 27. O BMW R42 estreou em Berlim, em 26 de novembro de 1925, que veio para substituir o 32. Em vez do freio traseiro primitivo de sapata, veio o freio a tambor, que atuava diretamente no eixo da transmissão principal e ficava logo atrás da caixa de câmbio. O motor foi significativamente reformulado, com cabeças de cilindro removíveis de liga de alumínio, similares às da motocicleta M72. A potência do motor foi aumentada para 12 cavalos, ou seja, 1,5 vezes a mais. Já o preço da nova máquina, os industriais conseguiram reduzir. O R42 custava 1.510 Reichsmarks. Como resultado, o 42 superou seu antecessor em número de unidades produzidas em dobro. Os engenheiros da BMW logo retomaram o trabalho após lançarem a novidade. Já em 28, eles apresentaram 2 modelos de motocicletas com motor boxer de válvulas laterais, a 500 R52 e a 700 R62. No projeto do motor foi utilizado o princípio modular. Ambos os motores tinham o mesmo curso do pistão, 78 mm, e, consequentemente, os mesmos virabrequins, bielas e assim por diante.
A diferença na cilindrada era alcançada pelo diâmetro do cilindro, 63 mm para a 578 para o modelo maior. O R52 desenvolvia os mesmos 12 cavalos de potência que o R42, mas o 62 já entregava 18 cavalos de potência. Os motores eram acoplados a uma caixa de câmbio de 3 marchas de novo design e pneus modernos de 19 polegadas substituíram os antigos do tipo Clincher. Pela primeira vez, a iluminação elétrica passou a fazer parte do equipamento básico das motocicletas. Apesar de uma série de inovações, o modelo mais simples manteve o preço no mesmo nível do 42, e o 62 custava apenas 10% a mais. Naquela época, as qualidades da tecnologia BMW já eram reconhecidas por policiais e militares. Também aumentaram as exportações para o exterior, e apesar do período de produção ter sido de apenas cerca de 1 ano, talvez alguns meses a mais, foram produzidas 8.700 motocicletas. Esse curto período de produção se deve ao fato de que a empresa já havia preparado para lançamento o novo modelo R11. Sua característica principal era uma estrutura completamente nova. A antiga construção tubular soldada não suportava o uso com sidecar e também era cara de produzir. Por isso, os engenheiros da empresa projetaram uma nova, feita de metades estampadas, unidas por rebites e também por solda na parte dianteira. A forquilha dianteira também era feita de peças estampadas, unidas por rebites com uma travessa inferior fundida, mantendo o mesmo esquema construtivo anterior com uma mola quarto-elíptica. Já o conjunto motriz, um motor boxer de 750 cc com 18 CV, permaneceu o mesmo. O modelo de 500 cilindradas não era mais produzido. Em 5 anos, a BMW fabricou cerca de 7.500 unidades do R11. Pela resistência e confiabilidade, essas máquinas foram apreciadas pelo exército e não só pelo alemão. Aqui vai mais um fato interessante para você. O R11 foi a primeira motocicleta a entrar em serviço no Departamento de Regulação do Trânsito de Moscou. Uma pequena quantidade desse equipamento foi adquirida em 1930 a 31. Junto ao R11, fabricava-se a versão R16, equipada com um motor boxer mais potente com válvulas no cabeçote, posicionada como uma moto de turismo. O motor, com cilindrada de 736 cm3, podia ostentar uma potência de 25 cavalos, e nas últimas versões de 34, a potência aumentou para 33. Em 5 anos, foram produzidas 1.006 unidades da R16. Um espectador atento poderia notar à primeira vista uma pequena inconsistência. Do 28º ao 29º, quase 9.000 motocicletas foram produzidas, e depois do querido e confiável R11, em 5 anos, apenas 7.500 unidades. Como assim? Lembre-se da história. O que aconteceu em 1929, especificamente na Quinta-feira Negra, 24 de outubro, e nos dias seguintes. Começou a Grande Depressão, e seus efeitos logo chegaram à Alemanha também. Seguiu-se o colapso da economia da República de Weimar, e a linha de motocicletas BMW de primeira classe, mas caras e com motores de grande cilindrada, simplesmente se tornou inacessível para a maioria. A diretoria da BMW rapidamente percebeu que era necessário apresentar um modelo popular e acessível. Assim, em 1931, surgiu a motocicleta R2, com um motor OHV de 198 cilindradas e potência de 6 cavalos. Esse volume, e não 250 cilindradas como na R39, foi escolhido por um motivo específico. De acordo com as leis da época, motocicletas com motores de menos de 200 cm3 não exigiam carteira de motorista. Dessa forma, a BMW queria ampliar seu público. No primeiro ano, foram vendidas 4.161 unidades do R2 pelo preço de 975 marcos. O R11 do mesmo ano custava 1.750. Um ano depois, a linha de modelos monocilíndricos foi complementada com a motocicleta R4 de 400 cilindradas e em 36, o modelo R3 com motor de 300 cilindradas substituiu o 200. Em meados dos anos 30, a situação na Alemanha mudou. Agora a economia estava em ascensão. Isso também influenciou a linha de motocicletas produzidas. Um marco no desenvolvimento tecnológico da BMW foi o surgimento da suspensão dianteira telescópica com amortecedores hidráulicos, uma inovação mundial em motos de produção em série.
Em 14 de fevereiro de 1935, na exposição automobilística em Berlim, a BMW apresentou os dois primeiros modelos de motocicletas com suspensão telescópica. Esses eram o modelo R12 com válvulas laterais e o modelo turístico R17 com válvulas no cabeçote. As motocicletas eram uma continuação dos modelos R11 e R16, respectivamente. A R12 vinha equipada com o mesmo motor boxer de válvulas laterais. Devido às duas versões de carburadores utilizados, a potência do motor era de 18 ou 20 cavalos. Era simples, confiável e fácil de manter. O motor não superaquecia em tempo quente e dava partida facilmente mesmo no frio, graças ao dispositivo de aquecimento do coletor de admissão pelos gases de escape. As rodas eram intercambiáveis e a caixa de câmbio passou a ser de 4 marchas. Problemas iniciais com rebites no chassi levaram à introdução da soldagem por arco elétrico na produção. Desde 1936, o R12 foi a moto BMW mais fabricada até o lançamento do R75/5 nos anos 1970. Até o fim da produção, em 42, foram fabricadas 36.002 unidades, sendo que no primeiro ano cerca de 10.000. O R12 foi muito apreciado por vários departamentos, especialmente os militares. Só para a Wehrmacht, a empresa produziu cerca de 10.000 R12 e ainda uma certa quantidade foi requisitada dos civis. O R17 era um modelo turístico de luxo. Esse foi o mais potente motociclo de série da BMW antes da guerra. Foram produzidas apenas 436 unidades. E este conceito, no estilo Art Deco, chamado R7, foi criado pelo engenheiro e designer Alfred Bunning em 1934, mas a preferência foi dada ao modelo 17. Bunning trabalhou na BMW durante toda a década de 1930, envolvido em muitos dos projetos icônicos da empresa no período. Nos anos 1930, as motocicletas BMW começaram a apresentar a troca de marchas por pedal, que por um tempo coexistiu com o sistema manual para não chocar os fãs da marca. Na Feira Automotiva de Berlim, em 1936, a BMW lançou sua moto mais esportiva até o momento, a R5 de 494 cc. O novo motor usava um cárter tipo túnel, similar ao motor monocilíndrico R2. O quadro leve, totalmente metálico, feito de tubos de seção oval, em combinação com o revolucionário garfo telescópico dianteiro, prometia uma excelente qualidade de condução da motocicleta, apesar de a suspensão traseira ainda não ser amortecida. A potência de 24 cavalos permitia que a motocicleta atingisse 140 km por hora, um pouco menos que a velocidade máxima do R17 de 33 cavalos. No entanto, o quadro tubular leve melhorou tanto as características de condução da motocicleta que o R5 superava em velocidade média os modelos com maior cilindrada. Em 1937 foi lançada uma série limitada de motocicletas R5 SS Super Sport, destinadas especialmente para corridas de moto, com a potência aumentada em cerca de 4 a 5 cavalos, o que elevou o limite de velocidade máxima para 160 km por hora. E ainda em 1937, por um curto período, a empresa produziu o modelo R6. A redução do volume do motor para 600 cilindradas foi alcançada diminuindo o diâmetro dos cilindros. A R6 era um pouco mais leve e mais rápida que o modelo R12 e um pouco mais barata. Os militares acharam-no frágil, mas a polícia e o serviço postal da Alemanha valorizaram a tecnologia e compraram esses aparelhos. Os modelos monocilíndricos evoluíram, passando a utilizar também o garfo telescópico em sua construção. Em 1937, o modelo R20 substituiu o R2 e o R3, mantendo a cilindrada dentro dos limites que permitiam dirigir sem carteira nacional de habilitação. No mesmo ano, o modelo R35 substituiu o R4. O R35 foi projetado para uso por órgãos governamentais, polícia e militares. Era considerado extremamente resistente, rígido e confiável. Em 1937, a produção começou em Munique. E em 1940, a fabricação do 35 foi interrompida, pois ele já não atendia mais aos requisitos da Wehrmacht. Até 1938, não era obrigatório ter carteira de motorista para motocicletas de até 200 cilindradas
Essa regra foi alterada e uma nova categoria de carteira de motorista foi criada para motocicletas com cilindrada de até 250 centímetros cúbicos. A resposta da empresa BMW foi aumentar a cilindrada do motor até o limite permitido. Assim surgiu o modelo R23. E para os proprietários do R20, a empresa ofereceu um kit para aumentar a cilindrada do motor até o novo padrão de 250 cilindradas. Em 1938, foi apresentada ao público uma nova linha de motocicletas BMW com motor boxer. A característica distintiva dessas motocicletas, pela primeira vez na história da BMW, foi a suspensão traseira com amortecedor. Como agora a roda passou a ser móvel em relação ao quadro e ao motor com câmbio, foi necessário instalar uma junta universal no eixo de transmissão. Esses eram os modelos R51, R61, R71 e R66. Duas delas tinham motores de válvulas laterais e as outras duas, motores de válvulas no cabeçote. O R51 era a continuação do modelo R5 e o R66 substituiu o modelo 17. O R61 e o R71 substituíram o R6 e o R12. Como você deve se lembrar, o 12 foi produzido em paralelo até 1942. Um desses modelos, especificamente o R71, serviu de protótipo para a motocicleta soviética M72. Lembre-se, eu disse que a primeira motocicleta de corrida da empresa, o modelo R37, trouxe fama à BMW. Vitórias em corridas na categoria 500 cilindradas, de 24 até 29, e no total, mais de 100 vitórias diferentes. No capítulo anterior, eu não misturei a história das motos de corrida com as de rua, mas agora chegou o momento de falar sobre corridas, motocicletas com motores de alta performance e os foguetes de duas rodas bávaros do período dos anos 20 e 30 do século passado. Já em 26, os engenheiros da BMW estavam preparando a substituição do primeiro modelo esportivo, o R37. Eles tinham a tarefa de projetar uma motocicleta esportiva suficientemente popular. Era preciso baratear a tecnologia. No modelo R47, que apareceu em 27, foi usado o mesmo motor boxer de 500 cilindradas e 16 cavalos, mas várias outras peças foram simplificadas e barateadas, em particular o quadro, a suspensão dianteira e o sistema elétrico. Isso permitiu reduzir o custo em 35% e produzir 1.720 unidades dessa motocicleta. Em 28, a empresa apresentou um desenvolvimento adicional da tecnologia de corrida, o modelo BMW R63. Essa foi a primeira motocicleta de corrida da marca com motor de 750 cilindradas. Enquanto as versões civis de 750 tinham uma relação quadrada do conjunto cilindro-pistão de 78 por 78 mm, o motor da R63 era de curso curto, diâmetro do cilindro de 83 mm e curso do pistão de 68. O motor entregava 24 cavalos de potência a 3.400 rotações por minuto, mas tinha um bom potencial para ser aprimorado. Também em 28 surgiu o novo modelo esportivo de 500 cilindradas, a R57, que foi um desenvolvimento da 47. Em 2 anos, cerca de 1.000 unidades foram produzidas. Além do sucesso nas corridas, no final dos anos 1920, a BMW decidiu buscar o recorde absoluto de velocidade em motocicleta. A ideia não surgiu do nada. No início de 1928, a empresa adquiriu uma licença para um motor de aviação americano equipado com compressor. O termo compressor refere-se a um dispositivo de sobrealimentação mecânica que permite aumentar a potência do motor. Anteriormente, na Alemanha, em 1925, a empresa Victoria Werk criou uma motocicleta com sobrealimentação, projetada por Gustav Steinling. Em 1926, Adolf Brutz estabeleceu o recorde nacional de velocidade em 166 km por hora. Rudolf Schleicher viu um enorme potencial no compressor para corridas e recordes e começou a desenvolver um motor com sobrealimentação. Os primeiros protótipos do motor foram testados já no final de 1928. Naquela época, Schleicher já tinha saído da BMW. Ele confiou o trabalho iniciado ao mecânico de corridas Joseph Hopf e ao piloto Ernst Henn. Ernst Jakob Henn havia se juntado à equipe de corrida um pouco antes. Em 1926,
Com a tecnologia da empresa, ele se tornou campeão alemão em 1926 na categoria de 500 centímetros cúbicos e em 1927 na categoria de 750. E também vencedor da corrida Targa Florio de 1928 na Itália. Depois disso, os habitantes da Península Itálica passaram a prestar atenção à tecnologia alemã. Hopfu e Hennig conseguiram levar o trabalho até o fim. Uma motocicleta completa com sobrealimentação estava pronta em 29. O modelo recebeu o nome de WR750. A base foi o motor de corrida de 750 cilindradas do R63. Acima da caixa de câmbio ficava o compressor de paz projetado por Arnold Zoller, que aumentava a pressão até 2 bares. Em algumas fontes, pode-se encontrar a informação de que o motor da motocicleta recordista desenvolvia uma potência máxima de 57 cavalos, porém esse número podia ser ajustado pela pressão do turbo. Em 19 de setembro de 1929, Ernst Hennig, com a WR750, estabelece o recorde mundial absoluto de velocidade em motocicleta, 216,75 km por hora de velocidade média em uma distância de 1 milha. Vale ressaltar que, na disputa pelo recorde entre 29 e 35, outros fabricantes de motocicletas também se envolveram. No geral, está na conta da BMW com compressor. Com Hennig ao volante, 76 recordes mundiais em 6 anos, de 1929 a 35. Durante esse período, a orientação, a tração e o tipo de compressor mudaram várias vezes, do Zoller até o compressor de própria construção. O WR750 competiu com os fabricantes britânicos Zenith, Osborne Engineering Company e Brave Superior. O recorde de velocidade passou de uma marca para outra no início dos anos 30 e o WR750 estabeleceu o recorde final mais 4 vezes. Em 1935, foi atingida a velocidade de 255,88 km por hora. Nesse momento, o motor foi aumentado para 75 cavalos. Além disso, desde 29, a WR750 foi usada pelos membros da equipe de fábrica nas corridas de Grande Prêmio. E, naturalmente, o turbo era ajustado para uma pressão menor para manter a confiabilidade aceitável dos motores. Hennig participou das corridas internacionais de 6 dias e foi membro das equipes alemãs vencedoras. Em 33, 34 e 35, ao longo das corridas, recordes e competições, a empresa defendia não só sua honra, mas também a do país nos eventos internacionais. E todo país certamente tem seus motivos para apoiar fabricantes, desenvolvimentos e equipes de corrida. E assim foi, inclusive com a BMW. Já desde o final dos anos 20, a empresa recebia subsídios do governo, e com a chegada dos nazistas e de Adolf Hitler ao poder em 1933, esse apoio aumentou. Como o fracassado artista austríaco queria mostrar aos seus parceiros políticos do continente a superioridade da nação de qualquer maneira, inclusive com vitórias em competições esportivas e corridas. Gastar dinheiro com todos os fabricantes de carros e motos não era sensato. Então os alemães apostaram na Auto Union e na Mercedes-Benz no segmento de carros e na BMW e Dampf Kraftwagen no segmento de motos. Em meados dos anos 30, o modelo WR750 já estava obsoleto e não correspondia à cilindrada do motor da classe principal do Grande Prêmio. Além disso, ainda era um R63 bastante modificado, que originalmente entregava apenas 24 cavalos. Em 1934, os engenheiros começaram a projetar uma nova motocicleta de corrida que recebeu a designação Typ 255 compressor. Também é possível encontrar os nomes reais 255 e WR500. Naquele período, Rudolf Schleicher já tinha voltado ao setor de desenvolvimento. Nos detalhes do motor, incluindo o cárter e cabeças dos cilindros, ele utilizou amplamente a liga de magnésio leve, porém cara, Electron. Como resultado, a motocicleta pesava apenas 137 quilos. Seu principal concorrente, o Norton monocilíndrico, pesava 16 quilos a mais. Seu motor de 494 cilindradas era de curso longo, 66 por 72 milímetros. Para as corridas na categoria de 750 cilindradas, era usada uma modificação de 590 cilindradas, com cilindros aumentados para 72 milímetros. Os cabeçotes possuem 2 comandos de válvulas e 4 válvulas por cilindro,
A potência da versão inicial da motocicleta para corridas era de cerca de 55 cavalos. Até 39, conseguiram aumentar para 69 cavalos. A motocicleta acelerava até 220 km por hora, e ao todo foram produzidos de 12 a 15 exemplares. No geral, era uma construção extremamente eficiente e bem planejada. O 255 fez sua estreia em 26 de maio de 35, na pista Automobilverkehrs- und Übungsstraße Ring, em Berlim. Não foi possível conquistar a vitória de primeira. Karl Gau, com o novo aparelho, chegou em segundo e seu companheiro de equipe, Ludwig Kraus, em quinto. Quem venceu a corrida foi Ragnar Sundqvist, com a Husqvarna, mas ainda assim o começo parecia promissor. Apesar disso, Schleicher focou no aperfeiçoamento do aparelho e o Typ 255 só retornou à pista em outubro, em competições de um tipo totalmente distinto. Nos 6 dias internacional, Ernst Hennig conquistou a medalha de ouro, abrindo a contagem de vitórias dessa motocicleta. Kraus também recebeu ouro na categoria de motocicletas com sidecar. No início, a roda traseira era fixada rigidamente, como nos modelos civis da BMW, mas a partir de 1937 surgiu a suspensão traseira tipo vela. Além disso, seu desenvolvedor, Alex von Falkenhausen, pessoalmente provou seu valor aos pilotos do departamento esportivo que não confiavam nessas novidades, conquistando a medalha de ouro nos 6 dias de 36. Existe uma lenda de que a tarefa de desenvolver esse componente foi dada depois que Hitler, ao visitar o estande da BMW no Salão de Berlim de 36, ao passar disse: "Quando é que suas motos vão ter suspensão traseira?" Em 37, no dia 28 de novembro, a BMW colocou um ponto final nos recordes de velocidade absoluta. Ernst Hennig, em um modelo especialmente preparado, o 255 compressor, que foi equipado com carenagem e teve o motor turbinado para 108 cavalos de potência. Na Autobahn Frankfurt-Munique, acelerou até 279,503 km por hora, tirando o recorde absoluto de velocidade da italiana Gilera. E esse resultado permaneceu por 14 anos, até ser superado em 1951. Nesse mesmo ano, as motos com compressor estrearam na corrida Tourist Trophy, na ilha de Man. Em 38, o campeonato europeu foi realizado em várias etapas pela primeira vez, e na primeira etapa, na ilha de Man, os alemães sofreram um fracasso. Karl Gauss sofreu um acidente de moto e ficou fora até o final da temporada. Georg Maier espanou a rosca da vela de ignição antes da corrida e não largou. Jock Vest, que ficou em quinto lugar, segurou as pontas por todos. Mas depois, Maier venceu o Grande Prêmio da Bélgica, dos Países Baixos, da Alemanha e pela primeira vez para a BMW da Itália, tornando-se campeão europeu. Com a iminência da guerra em 1939, a Norton optou por não inscrever sua equipe de fábrica. Assim, o principal rival passou a ser a Gilera, mas ela também inesperadamente desistiu de participar do Tourist Trophy na ilha de Man na primeira etapa do campeonato. E nesse ano, Maier e Vest conquistaram os 2 primeiros lugares nessa corrida. Além disso, o vencedor registrou uma velocidade recorde na volta, 143,81 km por hora. E logo depois, em 1º de setembro de 1939, começou a Segunda Guerra Mundial. No entanto, a preparação para o conflito já vinha acontecendo há alguns anos. E, naturalmente, por algum tempo foi preciso esquecer as corridas e competições, especialmente as internacionais. Todos os eventos da história, sem dúvida, estão interligados. Se a Alemanha não tivesse perdido a Primeira Guerra Mundial, a BMW não teria começado a produzir motocicletas e o Rei Militar Off-Road, o BMW R75, não teria surgido. No entanto, não vamos nos precipitar. A BMW, desde o final dos anos 20, já era uma grande fornecedora de equipamentos para o Reichswehr e depois para a Wehrmacht. A R11 foi, possivelmente, o primeiro modelo de motocicleta que atraiu a atenção dos altos oficiais do exército. Na versão militar surgiu o sidecar, algo lógico para uma moto pesada. A R11 pode ser considerada o ponto de partida no desenvolvimento das motos militares pesadas. Em seguida, surgiu o robusto modelo R12, tão apreciado pelos militares que, mesmo com o projeto ultrapassado, continuou em produção até 1942. Como resultado, a R12 se tornou não apenas a motocicleta pesada mais produzida do exército alemão, mas também a motocicleta mais produzida por várias décadas. A construção era simples e despretensiosa, por isso ganhou popularidade.
A única desvantagem que apareceu já durante o uso intenso nas condições da frente oriental era a pequena distância entre a roda e o paralama, uma herança do propósito originalmente civil da motocicleta. Esse espaço limitado rapidamente se enchia de lama e neve, dificultando o deslocamento posterior. A solução típica para a Wehrmacht passou a ser o uso da BMW R12 com sidecar fabricado pela empresa Steyr. Durante a produção, surgiu o sidecar padrão BW40, que possuía suspensão por torção. O sidecar era uma vantagem e uma desvantagem da motocicleta. Por um lado, permitia instalar uma metralhadora ou transportar cargas. Por outro lado, em terrenos acidentados, funcionava como uma âncora. Provavelmente, o protótipo mais incomum com perspectiva de fornecimento para o exército baseado no R12 foi criado em 1936. O engenheiro de sobrenome Himmler Schmitz criou uma máquina de neve chamada Schneekrad. Uma grande esteira envolvia a motocicleta, protegendo o motorista com carenagens metálicas. O sidecar era apoiado em um esqui e a direção era feita pela curvatura da esteira elástica. Apenas um protótipo foi construído, pois a máquina mostrou-se muito complexa e de eficácia questionável. O Wehrmacht usou em larga escala os modelos monocilíndricos R4 e R35, e com o início da guerra, praticamente tudo o que podia andar foi requisitado para o serviço. No entanto, tudo isso era equipamento quase civil, no máximo recebia pintura militar e alguns pequenos ajustes eram feitos. No entanto, já no início dos anos 30, os melhores estrategistas se preparavam para uma guerra de novo formato, com ações de manobra, mecanização em massa e assim por diante. Exércitos europeus começaram a considerar seriamente aprimorar a mobilidade de suas tropas. Assim, em 1935, surgiu o conceito de infantaria militar motorizada, segundo o qual uma motocicleta com sidecar deveria transportar 3 soldados totalmente equipados para a linha de frente no menor tempo possível. A desvantagem do sidecar da motocicleta, se tornar uma âncora em terrenos difíceis, deveria ser resolvida com tração na sua roda. No âmbito do desenvolvimento da motocicleta militar milagrosa, em 1937, a liderança da Wehrmacht formulou uma especificação técnica para os 2 maiores fabricantes de motocicletas pesadas, BMW e Schindap. Em 1939, os protótipos dos modelos R75 e KS 750, respectivamente, dos fabricantes mencionados estavam prontos. E normalmente existe uma opinião estereotipada entre as pessoas de que os alemães foram os primeiros no mundo a usar a roda motriz no sidecar nessas 2 motocicletas. Mas isso não é verdade. Essa solução foi observada pelo gênio teutônico em seus vizinhos do continente, provavelmente nos belgas ou franceses. Pela primeira vez, esse sistema foi proposto quase simultaneamente e de forma independente por 2 inventores, o russo Piotr Majarov e o inglês Henry Boan. No final de 1929, Majarov construiu uma motocicleta experimental chamada IZH-2 e Boan, o primeiro exemplar de uma motocicleta real com sidecar motorizado que ele produziu em uma pequena série sob a marca Boan. De 30 até 36, os belgas foram os primeiros a usar esse sistema em uma motocicleta militar de produção em série. Esse foi o modelo Fabric National M12A-SM, que apareceu no início de 37. Logo, os franceses trouxeram a motocicleta Gnome et Rhône. Os testes de longa distância, especialmente a competição internacional de 6 dias, desempenharam um papel crucial no desenvolvimento das motocicletas militares alemãs. Isso teve um impacto especialmente forte na preparação dos numerosos corpos de motociclistas que se tornaram a vanguarda das divisões blindadas alemãs. A R75 era extremamente bem projetada, confiável e despretensiosa, mas ao mesmo tempo era muito cara. O preço era um pouco mais alto do que o do veículo militar Kübelwagen. Vale ressaltar que a R75 foi sendo modificada ao longo de todo o período de produção. Mudaram-se detalhes do motor, acessórios, pintura e muito mais. Oficialmente, a primeira versão não tinha nome, mas eram usados apelidos como Europa e Sibéria. A versão mais conhecida das posteriores recebeu o nome de Saara. Essa versão foi usada na África por Rommel. No total, de 40 a 44, foram produzidas 16.500 motocicletas BMW. Mas essa quantidade não era suficiente para a enorme escala da guerra. E a moto maravilhosa, apesar de do ponto de vista técnico ser quase perfeita, não conseguiu mudar o rumo da guerra a favor da Alemanha. A BMW R75
é oficialmente a motocicleta militar mais produzida, mas é provável que a mais comum na Wehrmacht tenha sido a R12. Já a BMW R71, copiada na União Soviética em 1939 e produzida como M72, foi comprada com pouca vontade pelo Wehrmacht, o que determinou sua baixa tiragem de apenas 3.458 unidades. O M72 em produção superou o modelo alemão em quase 100 vezes, mais de 330 mil unidades entre 41 e 60. Durante a Grande Guerra Patriótica foram produzidos apenas 16.860 M72, volume comparável ao do R75. Não foram só os soviéticos que copiaram a BMW. Aqui está, por exemplo, o Harley-Davidson XA, criado para a guerra na África. Os americanos reconheceram o valor da vantagem do motor oposto. Ou aqui está o Ratier francês do pós-guerra, produzido para a polícia e o exército. Os franceses consideraram os projetos, desenhos e alguns equipamentos da BMW como troféus de guerra legítimos. Nossa, você é mesmo um francês? O desfecho da Segunda Guerra Mundial é de conhecimento geral. No dia 8 de maio de 1945, foi assinado o ato de rendição incondicional da Alemanha nazista e de suas forças armadas. A guerra terminou em 2 de setembro de 1945 com a rendição do Japão. O que aconteceu com a BMW após isso? No fundo, esperar que uma empresa que trabalhou arduamente para a Wehrmacht e usou o trabalho de prisioneiros não fosse tocada é muito ingênuo. No início dos anos 40, a BMW já tinha várias fábricas em diferentes cidades. E ao final da guerra, a Alemanha foi dividida em 4 zonas de influência: União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Grã-Bretanha, Estados Unidos da América e França. As 3 últimas formaram a República Federal da Alemanha, enquanto a parte oriental se tornou a República Democrática Alemã. Assim, as fábricas em Eisenach e Brandenburg ficaram sob controle soviético, enquanto a produção em Munique ficou com os aliados. E cada um dos vencedores era livre para fazer o que quisesse com os troféus. As instalações de produção da BMW em Brandenburg, que fabricavam exclusivamente equipamentos militares, foram desmontadas. Já a fábrica de Weisenach, que produzia motocicletas e automóveis, foi mantida. Há informações de que, durante uma visita à fábrica, Georgy Konstantinovich Zhukov recebeu de Albert Zeidler, responsável pela produção de motocicletas, um automóvel BMW 321 de presente. Zhukov gostou da máquina e encomendou a produção de 5 exemplares para os altos oficiais da União Soviética. E daí as coisas começaram a acontecer. Já em julho de 45, pela ordem número 93, foi determinado garantir a produção de novos carros de passeio e motocicletas na fábrica de automóveis e máquinas de Turingia. Em novembro, foi retomada a produção do carro modelo 321 e da motocicleta R35. Em setembro de 46, a fábrica em Eisenach passou a fazer parte da sociedade anônima Autowelo. Durante os anos de 46 a 48, não havia indicadores de produção confiáveis. Em 49, foram produzidos 4.250 carros. Em 50, surgiu um conflito de marcas. A BMW da Alemanha Ocidental, onde era a sede principal, se considerava a legítima herdeira e insistia que o uso do logotipo e nome BMW na Alemanha Oriental era inadmissível. A produção em Eisenach foi renomeada para Eisenacher Motorenwerk e o logotipo azul e branco virou branco e vermelho. Depois disso, haverá várias fusões e renomeações, e no geral, a BMW acabará se diluindo como marca na República Democrática Alemã. O modelo R35 foi tão bem sucedido que, até 1955, 80 mil dessas motos foram produzidas na Alemanha Oriental. Vamos agora para a Alemanha Ocidental. Se você acha que lá tudo era um mar de rosas, está enganado. Todas as instalações de produção ligadas à indústria de defesa deveriam ser desmontadas e transferidas para o exterior, e especialmente a fábrica Mittelwerk, onde eram produzidos os foguetes V2 e tudo relacionado a motores e à indústria aeronáutica. Em suma, a diretoria e os funcionários da BMW estavam horrorizados. Uma guerra os criou. A segunda ameaçava destruí-los por completo. Era necessário tomar alguma providência. O que salvará a empresa da Alemanha Ocidental será a produção e o conserto de equipamentos do exército americano.
Nos primeiros 2 anos, a produção de motocicletas estava proibida, mas cedo ou tarde isso teria que acabar e essa era uma boa decisão. A questão era criar uma motocicleta simples e extremamente barata, acessível para o cidadão da Alemanha do pós-guerra. Em 1947, os engenheiros começaram a desenvolver o protótipo da motocicleta R10. O veículo ficou pronto em 1948 e era uma motocicleta leve com um motor boxer de 2 tempos e 2 cilindros, com cilindrada de 123 centímetros cúbicos e potência de 5 cavalos. Contudo, o compacto motor boxer se mostrou custoso. Em princípio, um motor com tal configuração sempre será mais caro que um monocilíndrico ou mesmo um bicilíndrico em linha. O R10, de volume semelhante, não entrou em produção e apenas um exemplar foi fabricado. O modelo do renascimento para a BMW será o R24. A diretoria da empresa conseguiu, junto à administração de ocupação, a permissão para produzir motocicletas. Só era permitido fabricar um modelo monocilíndrico. Esse foi um dos motivos pelos quais o modelo R10 não entrou em produção em série. Os BMWistas tiraram o pó dos antigos projetos, tomaram como base o modelo pré-guerra R23, deram uma pequena aprimorada no motor e, em dezembro de 48, os primeiros exemplares do R24 estavam prontos. No ano seguinte, a motocicleta vendeu 10 mil unidades e no ano seguinte já haviam sido produzidas 17 mil. A BMW teve muita sorte no final dos anos 40. Eles sobreviveram à crise do pós-guerra e entraram em mercados estrangeiros, especialmente no mais lucrativo, os Estados Unidos. E aqui, não foi só a persistência da liderança e o trabalho dos funcionários da empresa que ajudaram. Frequentemente, há processos mais abrangentes ocorrendo ao redor. Nos anos do pós-guerra, na Alemanha Ocidental, começa o Plano Marshall. No final, o resultado desse processo será chamado de milagre econômico alemão. Nos bastidores, foi uma estratégia dos Estados Unidos da América para criar uma força de oposição à União Soviética. O país recebeu influxos financeiros. As dívidas alemãs pré-guerra foram perdoadas e os produtos da Alemanha ganharam acesso a mercados estrangeiros. E esse processo beneficiou a BMW e muitas outras empresas. A economia ganhava impulso e o bem-estar da população crescia. Por isso houve um aumento significativo na produção de motocicletas. O modelo R25, substituto do R24 no início dos anos 50, bateu o recorde de vendas para a empresa. Somente da terceira geração do R25 foram produzidas 47.700 unidades. Aos poucos, a rigidez das proibições foi diminuindo até o ano de 50. A empresa apresentou o modelo R50 e 1/2 baseado no pré-guerra. No ano seguinte, foi substituído na linha de montagem pelo R50 e um de terceira geração. Nesse mesmo 51, foi lançada a modelo R67. Ela era visualmente parecida com a R51, mas vinha equipada com um motor de 600 cilindradas. Um ano depois, os alemães lançaram o esportivo R68. Parecia ter os mesmos 600 cilindradas, mas graças à maior taxa de compressão e outras melhorias, o motor entregava 35 cavalos, permitindo à motocicleta solo, como dizem os britânicos, fazer 1 tonelada, ou seja, atingir aproximadamente 160 km por hora, apresentando no Salão Internacional de Motos IFMA o modelo R68, preparado para participar das corridas de 100 milhas. A BMW declarou com confiança seu retorno ao círculo dos melhores fabricantes de motocicletas do mundo. Em 55, na linha de motocicletas pesadas da BMW com motor oposto, ocorre uma mudança significativa. Nos novos modelos R50, 60 e 69, apresentados ao público na exposição em Bruxelas. Em 55, foi utilizado um braço oscilante na roda traseira em vez da suspensão de mola. E, em vez do garfo telescópico na dianteira, também foi usado um braço oscilante com 2 amortecedores. Esse tipo de suspensão dianteira é chamado de Earls, em homenagem ao inventor inglês Ernest Earls. Na BMW, ela foi utilizada por um motivo específico. Embora fosse mais pesada, ela evitava o mergulho da dianteira durante frenagens bruscas e também se saía muito bem em motos com sidecar. Essa solução permitiu uma melhora significativa na qualidade do controle da moto. De fato, as BMW dos anos 50 eram referência em dirigibilidade. O modelo mais esportivo da nova linha, a R69, possui um recorde bastante interessante. Nos Estados Unidos, desde o início do século XX, são populares as corridas transcontinentais de um oceano ao outro. No dia 8 de junho de 1959,
John Penton percorreu de Nova York a Los Angeles em uma BMW R69 em 53 horas e 11 minutos, reduzindo o recorde anterior em mais de 24 horas. Naquela época, esse foi um resultado grandioso que serviu como uma ótima propaganda. E também, de 54 até 64, a BMW produzia sob licença um triciclo motorizado chamado Isetta. Era um microcarro popular na Europa do pós-guerra, durante os anos 50, devido ao preço relativamente baixo e à acessibilidade. O carrinho foi criado em Milão, na empresa de fabricação de scooters e geladeiras Iso SPA, que era dirigida por Renzo Revolta. Chamado de Isetta, ou seja, Pequeno Iso, o carro tinha um design impressionante e totalmente não convencional, que causou sensação na exposição de Turim em novembro de 53. Graças à estreia marcante, várias empresas se interessaram em produzir a Isetta sob licença. A Isetta alemã vinha equipada com um motor de 250 cilindradas, o OR-25, e já em 56 surgiu uma versão de 300 cilindradas. E se agora você quiser sair? Sim, entendi qual é o truque. A porta é na frente. Vamos para trás. Tudo bem. E onde fica a marcha a ré? Não tem. Aos poucos, a Alemanha também voltava às corridas. Nos primeiros 5 anos do pós-guerra, as BMW 500 com compressor dominaram as corridas locais. Mesmo com a devastação, os engenheiros aprimoraram o modelo RS255, eles instalaram um compressor de 2 estágios e componentes internos aliviados, o que permitiu aumentar a potência de 60 para 80 cavalos. Georg Meyer, com essa máquina, venceu 4 vezes seguidas, de 47 a 50, o campeonato alemão na categoria de 500 centímetros cúbicos. No mesmo período, o motociclismo mundial seguiu um caminho um pouco diferente. Em 46, a Federação Internacional de Motociclismo proibiu a participação de motos com superalimentação. Em 1951, a Alemanha retornou à Federação Internacional de Motociclismo e precisou se adequar às novas regulamentações. Na BMW, decidiram fazer o motor RC255 aspirado, aumentando a taxa de compressão para 10/1 e instalando 2 carburadores Amal Fischer. Os engenheiros extraíram 45 cavalos de potência do motor a 8.000 RPM. Apesar do retorno à Federação Internacional de Motociclismo, os alemães não participaram de competições internacionais no início. Eles não tinham boa recepção na Europa. Só em 1953, eles prepararam máquinas para o campeonato mundial. Ao motor aspirado, os engenheiros adicionaram um chassi totalmente novo, quadro duplex no estilo Norton Featherbed, garfo dianteiro de braço longo, Urus, suspensão traseira oscilante. No entanto, mesmo neste ano, a participação da equipe BMW no exterior se limitou ao Tourist Trophy na ilha de Man. Mesmo essa participação acabou em desistência por problemas técnicos. O resultado modesto não incomodou nem um pouco os alemães. Ainda mais porque, em 54, eles lançaram uma série de 24 motocicletas RS54. RS significa Rennsport. E começaram a experimentar com motores de fábrica. Diversas dimensões de cilindro e pistão, válvulas aumentadas, revestimento Nicacil no espelho do cilindro em vez de camisas, injeção direta de combustível Bosch e assim por diante. No final, eles conseguiram alcançar 61 cavalos de potência. Como a injeção funcionava mal em médias rotações, em pistas difíceis era usada a versão com 2 carburadores Delorto, que desenvolvia 58 cavalos de potência. A melhor temporada para a BMW solo foi em 56, quando Walter Zeller ficou em segundo lugar no campeonato mundial. Mas o verdadeiro destino do motor RS foi encontrado nas corridas com sidecar. No começo, a supremacia absoluta nesse esporte pertencia aos ingleses que competiam com motocicletas Norton. Mas em 1954, os campeões foram os membros da equipe de fábrica da BMW, Wilhelm Noll e Fritz Krohn. Em 4 de outubro de 55, Noll, em um aparelho BMW especialmente construído, uma terceira roda envolta em carenagem atuava como sidecar, estabeleceu 18 recordes na categoria de sidecars. A velocidade máxima alcançada foi de 280 km por hora. No total, os pilotos de motos BMW com sidecar foram campeões mundiais 19 vezes entre 1954 e 1974. Além disso,
Não só os membros da equipe de fábrica tiveram sucesso, mas também pilotos independentes que usavam motores do modelo RS-54 lançado em 1954. A empresa fornecia a eles peças novas, desde que devolvessem as usadas. Em meados dos anos 50, as empresas europeias de motocicletas enfrentaram uma crise. Tudo por causa da melhora no bem-estar da população e do surgimento de pequenos carros acessíveis. Na Itália, esse assassino de motocicletas foi o Fiat 500. Então, cada vez mais pessoas preferiam 4 rodas a 2. Teto sobre a cabeça, respingos das poças não sujam a roupa e assim por diante. É justamente nesse período que ocorre a rejeição em massa do conceito de motocicleta com sidecar. E essa crise não poupou a BMW. Em 1954, a empresa produziu 30 mil motocicletas, mas em 1957, esse número caiu para menos de 5.500. No final dos anos 50, toda a empresa BMW enfrentava dificuldades financeiras. Ela quase foi fundida com a Daimler-Benz, escapando disso graças a uma combinação de financiamento dos irmãos Herbert Quandt e Harald Quandt, ao sucesso crescente da divisão de automóveis e à venda da divisão de motores de aviação. No final dos anos 50, as motocicletas da BMW estavam ultrapassadas, com Cardano em um monocilíndrico. Boxer? Sim, ele era o rei dos motores nos anos 30, mas nos anos 50, nas corridas, já dominavam as 4 cilindros em linha. Sidecar? Com a crescente automação da Europa Ocidental, sua necessidade desapareceu. As mudanças no mercado de motocicletas levaram ao fim da produção do último modelo monocilíndrico com Cardan em 67. Nos anos 60, motociclistas se interessaram por modelos mais esportivos da BMW, R50, R60 de segunda geração e R69S, os últimos compatíveis com o sidecar. A BMW apostou em sua experiência no fornecimento de veículos para órgãos governamentais como o Exército e a Polícia, antes da Segunda Guerra Mundial, no nicho de motocicletas. A partir do modelo R51, iniciaram a produção em massa de veículos para as polícias de diversos países da Europa e das Américas. E esses são contratos para centenas de milhares de unidades, e isso é dinheiro garantido no bolso da empresa. A popularidade das motos BMW para a polícia não estava apenas na confiabilidade e na aparência imponente. A empresa equipava completamente os veículos com tudo o necessário para o serviço: sirenes, luzes, bagageiros, barras de proteção, pintura adequada, etc. Tudo isso seguindo o lema "qualquer capricho pelo seu dinheiro". Contrato assinado, vamos lá. Foi graças a essa abordagem que, ao longo da história da BMW, suas motocicletas serviram em cerca de 150 países. O segundo ponto em que apostaram foram modelos potentes, dinâmicos e ao mesmo tempo confiáveis. Em 1960 surgem a R50C e a R69C. Havia também a versão R60 10US, produzida especificamente para o mercado americano com garfo telescópico. O motor da 69 tinha 600 cilindradas e desenvolvia 42 cavalos de potência, sendo a motocicleta de produção mais rápida da BMW, atingindo 175 km por hora. Foi esse modelo que permitiu à BMW se consolidar internacionalmente. As BMWs passaram a rodar não apenas pelas estradas europeias, mas também pelas highways americanas. Na imprensa, essa moto era comparada a um Rolls-Royce. E você acha que um alemão comum, que tinha acabado de reconstruir sua cidade após a guerra, andava numa máquina dessas? Claro que não. A maior parte das motocicletas produzidas nos anos 60 era enviada para os Estados Unidos, para onde está o dinheiro. Porém, em outros continentes, as motocicletas também se tornaram mais comuns nas vias. Uma das viagens marcantes que serviu como mais uma grande propaganda para a marca BMW foi a jornada de Denny Liska no modelo R60. Em 1958, Denny compra uma BMW R60 e no final de julho do ano seguinte, parte para o Alasca e começa a viajar. Ele conclui parte do trajeto pela América do Norte, faz uma pausa e já em 60 parte com a esposa para a América do Sul. Em 63, 64, eles vão para a Europa, onde percorrem boa parte do continente, do Nordkap até Gibraltar, e depois exploram completamente o continente africano. No final das contas, Denny e sua dama percorreram cerca de 153 mil quilômetros naquela BMW.
Preciso dizer qual foi o impacto na imprensa e a publicidade que essa viagem trouxe para a BMW? Então, se você está pensando em dar a volta ao mundo, e não só uma vez, compre uma BMW, modelo R60. Em 1969, a linha de modelos foi totalmente renovada, com a série que terminava com o índice /5. Consistia em 3 modelos, R50, R60 e R70, e 5 com volumes de motor correspondentes, 500, 600 e 750 cilindradas. Os motores foram redesenhados com os mancais do virabrequim atualizados de rolamentos de roletes para mancais de deslizamento. O comando de válvulas, agora acionado por corrente, foi posicionado abaixo do virabrequim, reduzindo o centro de gravidade do motor. Pela primeira vez, o motor de partida elétrico estava disponível, mas o tradicional pedal de partida na caixa de câmbio foi mantido. O estilo dos primeiros modelos incluía painéis laterais cromados e um tanque redesenhado. Em 1973, o braço oscilante traseiro foi alongado, melhorando a dirigibilidade e permitindo a instalação de uma bateria de maior capacidade. A introdução dos modelos /5 coincidiu com a transferência da produção de Munique para a nova fábrica em Spandau, Berlim Ocidental, no local onde anteriormente ficava a fábrica de motores de aviação da Siemens. Naquela época, a atitude em relação à motocicleta havia mudado. Agora era principalmente um hobby e uma forma de lazer para pessoas de classes abastadas. E a série 5 da BMW atendia a todos os requisitos que eram exigidos das motocicletas no início dos anos 70. O volume de vendas cresce e o modelo R70 e 5/5 se torna o mais vendido depois do pré-guerra R12, no contexto da linha de máquinas com motor boxer. Em 73, o departamento de motocicletas comemora seu 50º aniversário e neste ano sai da linha de montagem a motocicleta de número 500.000 da BMW. E ainda neste mesmo ano, a 5ª geração é substituída pela 6ª. Na nova linha não houve espaço para o motor de 500 centímetros cúbicos. O modelo de entrada era o 600, o 750, foi mantido e adicionaram a versão de 900cc AR 90/6, junto com sua versão esportiva com um índice adicional. S Sport. Os 2 modelos mais recentes foram uma resposta às mudanças no mundo das motocicletas. No mercado já haviam surgido a Honda CB 750 e a Kawasaki Z1, estabelecendo novos padrões para as superbikes. Os alemães não queriam perder sua posição no nicho de motocicletas de grande cilindrada e alto desempenho. A tarefa de fortalecer a posição da empresa nos mercados e, em particular, no cobiçado mercado dos Estados Unidos da América, foi atribuída ao diretor de vendas para a América do Norte, Bob Lutz, e Hans Muth, que mais tarde ficou conhecido como o designer da icônica Suzuki Katana. Como base para o novo modelo, eles usaram o R75, um motor boxer de 2 válvulas, refrigerado a ar, com cilindrada de 745 centímetros cúbicos. E os caras decidiram aumentar a cilindrada para 900 centímetros cúbicos, aumentando o diâmetro do cilindro. O motor padrão do R90 desenvolvia 60 cavalos de potência, enquanto na versão esportiva chegava a 67. As motos atingiam, respectivamente, a velocidade máxima de 187 e 200 km por hora. Além disso, a aparência da nova BMW se destacava entre outros modelos, graças ao seu design único. Ao guidão foi acoplada uma carenagem do tipo biquíni, que dava à motocicleta um visual agressivo e esportivo. A pintura aerográfica incomum nas cores Daytona Orange e Smoke Grey tornava a moto facilmente reconhecível na estrada. Essas cores eram muito populares na época, quando a BMW produzia principalmente motocicletas pretas. Em 75, o pedal de partida foi definitivamente eliminado em todos os modelos da BMW. Um ano depois surgiu mais uma, a 7ª geração da tecnologia. Foi apresentado o modelo BMW R80/7 com motor de 800 centímetros cúbicos e os modelos BMW R90/6 e BMW R90C foram substituídos pela linha R100/7, BMW R100C e BMW R100RC, com motor de 1 litro. O último tinha uma carenagem completa e podia se orgulhar de uma potência de 68 cavalos.
Posteriormente, a linha R100 foi expandida com as versões R100T, Touring, R100RT e R100CS, Classic Sport. A BMW não rivalizava com as ágeis motos japonesas de 4 cilindros, mas cativava os compradores pelo conforto em trajetos longos, confiabilidade e elasticidade do motor, com torque vigoroso em baixas rotações. Em 78, foram apresentadas duas modelos, por assim dizer, de nível inicial e intermediário, R45 e R65. A primeira era uma versão compacta dos modelos superiores, com design mais agressivo e anguloso, enquanto a segunda, de classe média, se baseava no chassi da R80. A tecnologia era voltada para motociclistas iniciantes. Os anos 70 foram normais para a BMW, mesmo com o crescente domínio das motos japonesas de 4 cilindros no segmento. A empresa estava financeiramente estável e a diretoria decidiu participar de corridas. Nas competições de estrada, o motor boxer já não dava conta, então foi decidido focar na segunda direção mais popular, o off-road. Em uma versão aliviada da R75/5, Herbert Scheck venceu por 3 anos consecutivos, de 70 a 72, o campeonato alemão na categoria acima de 500 centímetros cúbicos e conquistou 2 medalhas de ouro na famosa corrida Six Days em 71 e 73. Naqueles anos, nas competições off-road, as motos leves com motores monocilíndricos 2 tempos já dominavam, mas como ficou claro, as motos alemãs pesadas com motores boxer também tinham um potencial considerável. Em 79, a BMW vence o campeonato alemão de off-road. Isso marca o início do caminho de sucesso da marca nas corridas de rally dos anos seguintes. No final dos anos 70, cresce a moda de vários tipos de competições de rally. O mais famoso rally atualmente, o Dakar, aconteceu pela primeira vez no final de dezembro de 79 e início de janeiro de 80. Inicialmente, acreditava-se que em corridas desse tipo, uma motocicleta de cilindrada média e peso leve seria capaz de vencer. Era difícil imaginar que os pesados elefantes alemães, com cilindros salientes, seriam capazes de competir com sucesso. Mas 4 vitórias no Dakar em 81, 83, 84 e 85 dizem o contrário. Em 1980, a BMW praticamente inventou a categoria de motocicleta de uso duplo, ou seja, a Touring Enduro. A R80 GS foi desenvolvida para a BMW pelo engenheiro Rudiger Gucci, um participante de sucesso das corridas internacionais de 6 dias, que competia em sua especialmente modificada R75/5. GS significa Geländestraße, ou seja, literalmente do alemão fora de estrada, estrada. Em 1987, o índice passou a ser escrito sem a barra, e o significado mudou um pouco. Agora, GS significava Gelände Sport, ou seja, Sport Off-Road. Também encontrei uma interpretação que soa como Gentleman Scrambler, porém, pessoalmente, tenho dúvidas quanto a esse termo, mas tudo bem. A R80 GS foi equipada com um motor de 800 cilindradas com 50 cavalos de potência. O motor foi retirado da R80/7, mas nele foi aplicado um revestimento Nicasil nos cilindros, o que permitiu reduzir o peso. Do modelo de rua, ela se diferenciava pela maior altura livre do solo, curso das suspensões e rodas de tamanho off-road. Neste modelo, pela primeira vez, apareceu a suspensão do tipo monoliver. A BMW já era bem sucedida em competições off-road e tinha anos de experiência em provas de 6 dias. E não testar o novo modelo, sem ao mesmo tempo promovê-lo em algum evento grandioso, seria imperdoável. No Rally Paris-Dakar de 1981, Hubert Auriol venceu pilotando uma moto especialmente preparada, a R80 GS. No ano seguinte, os bávaros perderam para a Honda, mas já em 1983, Hubert Auriol repetiu seu sucesso na versão de 870 cilindradas da R80 GS. Gaston Rayet venceu o Dakar com a R80 GS em 1984 e 1985. A cilindrada do motor foi aumentada para 1000 cc e a potência para 75 CV, e Rayet venceu novamente. Foi um enorme sucesso, tornando a R80 GS um best-seller. A moda dos rallies era forte nos anos 80. E o que queria o motociclista comum
Ao ver na televisão imagens dos pilotos enfrentando condições incrivelmente difíceis, desbravando as areias e pedregulhos do Saara, ele queria sentir ao menos uma pequena parte daquela adrenalina. E para a grande maioria, bastava sair do asfalto para a primeira estrada de terra para sentir a euforia e o suor escorrer pelas costas. Bem, para os motociclistas mais experientes, isso era uma viagem com elementos de aventura e pilotagem não só por estradas públicas. E para ajudar nisso, naturalmente, deveria ser a BMW R80 GS. Afinal, ela venceu o Dakar nada menos que 4 vezes. A BMW agiu de maneira astuta ao promover a novidade. A empresa oferecia uma porção de acessórios extras para a moto. Tanque de 32 litros em vez de 19,5. É dizer 19,5, assinado por Gaston Rayet. Assento individual, escapamento em aço inoxidável, sistemas de bagagem, etc. Pela primeira vez, um fabricante oferecia ao consumidor uma moto pronta para viagens e aventuras fora de estrada direto da fábrica. E em 1984, em homenagem às suas vitórias, a empresa lançou uma série especial da R80 GS Paris-Dakar de rua. Essas motos se destacavam pelo tanque de combustível ampliado, no estilo das máquinas de corrida. Pode-se dizer que essa foi a tataravó das atuais GS com o sobrenome Adventure, de 80 até 87. Saíram da linha de montagem 21.860 motos desse modelo. E assim foi dado início à linha GS da BMW. Até hoje, o segmento de grandes enduros confortáveis para viagens é uma das pedras angulares do negócio de motocicletas da BMW. Em 86, a R80 GS juntou-se à R100 GS com motor de 1 litro. E em 87, no lugar da R80 GS, apareceu a R65 GS. Até 2009, a BMW já havia produzido 500 mil motocicletas da série GS. Isso foi um sucesso. Isso foi possível graças ao trabalho detalhado dos profissionais de marketing da BMW, que promoveram de todas as formas a incrível moto para conquistar os espaços terrestres. Eles também impulsionaram a tecnologia e eventos externos. E o que dizer das viagens de Ewan McGregor e Charlie Burman, cuidadosamente documentadas na série Long Way Round? E essa dupla viajou em uma R1150 GS. Antes do início do projeto, a equipe decidia entre fechar contrato com a BMW ou a KTM. Eles escolheram a última opção, mas alguns meses antes do início, a KTM desistiu da parceria, alegando ser impossível atravessar a rota na região da Sibéria. No final, foi assinado um contrato com a BMW para fornecer 3 R1150 GS, que foram modificadas para cumprir a missão com sucesso. As outras marcas apenas tentam alcançar a BMW e conquistar uma parte desse nicho de mercado. Esperava-se mudanças na BMW no segmento de motos de rua. A pressão das motocicletas japonesas aumentava, especialmente nas motos de rua e esportivas. Nos meados dos anos 70, a BMW considerou equipar seus novos modelos topo de linha com um motor boxer de 4 cilindros. Mas quando chegou o ano de 75, a Honda Goldwing 1000 com um motor dessa configuração já havia estreado diante do público. Uma moto assim da BMW pareceria secundária de qualquer forma. Foi preciso arquivar os desenhos e procurar outras soluções. Em 1977, o engenheiro de 28 anos, Joseph Fritzenwenger, construiu um protótipo de motocicleta com um motor automotivo Peugeot 104 em linha, montado longitudinalmente. Porém, o protótipo não agradou aos engenheiros. A moto com motor automotivo era muito pesada e difícil de manobrar. No início de 1979, a BMW Motorrad foi liderada por Eberhard Seifert, que imediatamente deu o empurrão necessário, e o projeto começou a se desenvolver. Um grupo de 250 pessoas recebeu a tarefa de desenvolver um motor com potência de pelo menos 90 cavalos e mantendo a economia de combustível no nível dos concorrentes. Para isso, optaram pela injeção Bosch em vez dos carburadores, e escolheram um cabeçote de 8 válvulas com 2 comandos, já visando 16 válvulas no futuro. Graças a esses esforços, em 82 no Salão de Paris, estreou o modelo BMW K100, a motocicleta em que a BMW pela primeira vez se afastou do conceito de motor boxer em favor de algo novo. O motor ficava longitudinalmente no quadro e deitado de lado, o virabrequim estava à direita e os cilindros apontavam para a esquerda. Para manter um comprimento aceitável do motor, da motocicleta e da distância entre eixos, o diâmetro dos cilindros foi feito pequeno
67 mm, e o curso do pistão era de 70 mm. Para simplificar a construção, o motor atuava como elemento estrutural do quadro. Tanto o Caisto de rua quanto o esportivo turístico Caisto RS, que apareceu um ano depois, pareciam muito modernos para o início dos anos 80. Graças ao surgimento do novo motor, os alemães conseguiram alcançar os japoneses em termos de desempenho. Eles lançaram um comercial onde os descendentes dos samurais se surpreendem com o surgimento do tijolo voador. O Keisto tinha as seguintes características: potência de 90 cavalos, peso em ordem de marcha de 239 kg, velocidade máxima de 220 km por hora e aceleração de 0 a 100 em 4,3 segundos. Mais do que bom, mas ele não era esportivo o suficiente e nem turístico o suficiente. Por isso, o modelo básico, digamos assim, não fez sucesso no mercado, mas a versão Keisto RS se tornou um best-seller. Já em 1984, foram vendidas mais de 30 mil motos da série K. O Keisto até ganhou o apelido de tijolo voador, por causa da posição incomum do motor integrado ao quadro. Em 1985, foi adicionada a BMW K75 como modelo de entrada. A 75 vinha com um motor de 3 cilindros em linha de 750 cm3, o primeiro motor da BMW com eixo de balanceamento. Em 1989, o modelo K100 foi modernizado, com aumento de potência para 100 cavalos, substituindo o cabeçote de 8 válvulas por um de 16 válvulas. Além disso, em vez da suspensão traseira monolever, surgiu a suspensão paralever, que trouxe mais conforto e dirigibilidade à motocicleta. No final dos anos 80, o paralever se torna o cartão de visita das motocicletas BMW, e em 93 surge na construção das duas rodas a suspensão dianteira telelever. Vale ressaltar que, nos anos 80, vários engenheiros trabalharam na busca pela suspensão ideal para motocicletas. Desenvolvimentos semelhantes existiam na Itália, como as Moto Guzzi, por exemplo, e criações parecidas com o telelever foram feitas pelo francês Claude Fior e pelo escocês Norman Hossack. A BMW, em especial, fez uso dos avanços de Hossack. Em 1988, a BMW apresentou o modelo K1, o primeiro aparelho esportivo após uma longa pausa na produção. A motocicleta tinha carenagem completa e design arrojado, mas o peso extra da estrutura não a tornava uma fera das estradas. O lançamento da motocicleta Honda Fireblade em 1992 decretou o K1. Depois que a série K100 ficou moralmente ultrapassada, em 1992 ela foi substituída pela série K1100, com um motor de maior cilindrada, que entregava os mesmos 100 cavalos de potência limitados por lei. Em 18 de março de 1991, a BMW produziu sua milionésima motocicleta. Era uma K75 RT, que foi solenemente entregue ao senador de Berlim para assuntos de economia e tecnologia. Durante a luta pela preservação do meio ambiente, em 1991, a BMW foi pioneira entre as fabricantes de motocicletas ao oferecer um catalisador de 3 vias com controle da composição dos gases de escape. Anos 90, inovações prosseguem. Nesse momento, as motocicletas BMW já estavam equipadas com sistema de freios antibloqueio. Encerrando com os modelos R80 e R100, o resfriamento do motor era feito apenas a ar, sendo esses motores conhecidos em certos círculos como Airhead. Em 92-93, surge o motor de 1.100 cilindradas com refrigeração ar-óleo, o chamado Oilhead. No entanto, tanto a R80 GS quanto a R100 GS com refrigeração a ar continuaram em produção, até o ano de 97, quando apareceu a série BMW R850. A partir dos anos 80, a BMW adotou a estratégia de criar diversas versões de motos usando uma única plataforma. Tomemos como exemplo o 1100 Opposite. Existia a versão de estrada R Tour Enduro ou a motocicleta de uso duplo GS, 2 discos RT Sport S. Em 93, após uma longa pausa, aparece o modelo monocilíndrico F650 ST Strada. Também foi a primeira motocicleta BMW com transmissão traseira por corrente. Um ano depois, surgiu a versão F650 Funduro. A tecnologia foi criada em conjunto com a empresa italiana Aprilia, e é por isso que a F650 se parece muito
com a Pegaso 650. O surgimento dessa moto foi uma resposta à popularidade das monocilíndricas de média cilindrada nos anos 90 e 2000, além de uma tentativa de expandir a linha de produtos. De 2000 até 2007, foi produzida a BMW F650 GS em 3 versões: Enduro, Dakar e Motar. Em 1997, a BMW tentou entrar no segmento de cruisers com o modelo R1200C. Essa motocicleta não é uma cópia dos modelos americanos, ela tem um design próprio e representa a interpretação da BMW sobre o tema cruiser. No fim dos anos 90, foi lançado o Motor Boxer de 1.150 cilindradas e sua linha de motocicletas. Os motores em linha da BMW continuaram evoluindo. As motos da série K1000 e 200 LT de 1998 a 2009 foram as últimas da marca com motor 4 cilindros montado horizontalmente de lado. Depois disso, as motocicletas da série BMW K passaram a ser equipadas com um novo motor em linha de 1200 EC, agora montado transversalmente ao quadro, com inclinação frontal de 55 graus. Os volumes de vendas da BMW Motorrad cresciam a cada ano. No início dos anos 90, esse número era de cerca de 30 mil motocicletas por ano. Perto dos anos 2000, ele triplicou, chegando a 90 mil. Durante o desenvolvimento do motor R259, projetado para revitalizar a linha de boxers, sim, aquele mesmo boxer de 1.100 cilindradas, com refrigeração a ar e óleo, também estava em andamento o desenvolvimento de um motor completamente diferente e de um modelo da categoria Superbike. Em 1990, o engenheiro-chefe de motores da BMW, Heinz Hage, e sua equipe começaram a trabalhar na criação de um boxer de corrida com refrigeração líquida, comando desmodrômico de válvulas e cilindrada de 1 litro. A tarefa era ambiciosa. Entrar no World Superbike após mais de 15 anos de ausência nas corridas de estrada e dar uma surra em todos, inclusive na Ducati com seu Elwin. Assim surgiu o protótipo BMW R1 Boxer. Em 1992, a máquina já estava pronta. Os engenheiros praticamente inverteram o motor para evitar que as tampas das válvulas tocassem o asfalto durante grandes inclinações nas curvas. Sob encomenda, foi fabricado um quadro de alumínio do tipo Delta Box, com carenagens de fibra de carbono. A motocicleta pesava 160 quilos a seco. Em 1992 começaram os testes de pista. Inicialmente, o motor entregava 132 cavalos de potência e um pouco depois, 140. No entanto, segundo os envolvidos na criação da R1 Boxer, a motocicleta era um pouco pesada, e para garantir vitórias nas corridas e não se contentar com o 7º ou 8º lugar, era necessário aumentar a potência em mais 15 a 20 cavalos. A velocidade máxima era de 280 km por hora. Depois, devido à grande largura, a motocicleta enfrentava a resistência do ar e não acelerava mais. No final de 92, a diretoria da BMW considerou inviável toda essa dança em torno do motor boxer e o programa foi encerrado. O único protótipo construído da BMW R1 foi armazenado em Munique. A segunda motocicleta, extremamente interessante, passou pela fase de protótipo e entrou em produção em série. Em meados dos anos 2000, os alemães da BMW decidiram criar o hard enduro perfeito para competir de igual para igual com a KTM austríaca e as 4 japonesas. A nova categoria de motocicleta deveria elevar o prestígio da marca nas competições off-road. Em 2007, a BMW comprou da MV Agusta a marca Husqvarna, mas, apesar da vasta experiência da Husqvarna em projetar enduros leves e agressivos, a BMW decidiu seguir seu próprio caminho. Assim surgiu a motocicleta G450X. Neste modelo, foram aplicadas soluções técnicas não convencionais para a categoria: tanque de combustível sob o assento, combinação do eixo do braço oscilante com a coroa motriz, eliminando o afrouxamento ou tensionamento da corrente durante o funcionamento da suspensão. O quadro da motocicleta era incomum, com a embreagem posicionada no virabrequim e não no eixo primário da caixa de câmbio. Resumindo, os engenheiros da BMW se empenharam para criar o enduro perfeito. Contudo, o G450X apresentava diversos problemas iniciais e os pilotos queixavam-se do comportamento peculiar ao pilotar. No final das contas, o modelo não ganhou muita popularidade e sua produção foi encerrada em 2010.
Contudo, as soluções aplicadas nesta moto foram utilizadas em tecnologias posteriores da BMW. Em particular, o tanque de combustível sob o assento pode ser encontrado posteriormente nos modelos da série F. Em 2008, a família F da BMW recebe um motor com uma configuração inédita para a marca. Um motor de 2 cilindros em linha. Surge a família F800, que já na nossa época evolui para a F850 e depois para a F900, e tudo isso para acompanhar as tendências do mercado de motocicletas. Nos anos 2000, a BMW até tentou entrar no mercado de scooters. Ao mesmo tempo, a empresa apresentou um único modelo bastante atípico, o BMW C1. A intenção da BMW ao criar o C1 era colocar os motoristas de carros nesse scooter nas ruas lotadas das cidades. A ideia era oferecer a agilidade e a capacidade de passar por qualquer lugar das motos, mas sem muitos dos perigos ou problemas associados. O C1 era um scooter fechado, que oferecia ao usuário condições adicionais de segurança e proteção contra o mau tempo. O motorista sentava em um assento do tipo automotivo com cinto de segurança de 4 pontos. Apresentado no ano 2000, esse scooter estava disponível em toda a Europa, mas as vendas foram decepcionantes e o C1 foi retirado de produção. Em 2002. Em 2009, a versão elétrica C1E foi apresentada como conceito. Até 2004, o motor boxer de 2 cilindros havia evoluído. Surgiu a série de motocicletas R1200. Era o mesmo motor Oilhead, com o volume aumentado para 1.170 cm3. E por bastante tempo, a BMW não modernizou muito esse motor. Só em 2013 é que ele passou para o sistema de refrigeração líquida. No fim dos anos 2000, a linha K foi atualizada. Por volta de 2008-2009, o 4 cilindros em linha aumentou de volume para 1.300 cilindradas. E alguns anos depois, em 2011, a série K, foram adicionados 2 modelos turísticos de 6 cilindros, BMW K1600 GT e BMW K1600 GTL. A primeira é a Grand Tourer, a segunda é a Lux Tourer. Nos anos 2000, apesar do fracasso com o modelo R1, no início dos anos 90, a BMW não abandonou a ideia de criar uma verdadeira superbike. E um passo importante nesse caminho foi a linha de motos HP2. Como base, eles pegaram o Boxer 1200 e construíram 3 modelos de motocicletas ao redor dele. A HP2 Enduro foi produzida de 2005 a 2008. A HP2 Megamoto de 2007 a 2010 e a HP2 Sport de 2008 a 2012. Os 2 primeiros modelos foram recebidos friamente pelo público, mas a versão Sport foi muito elogiada. O chefe do projeto H2 Sport, Gerhard Lindner, ele próprio ex-piloto, tinha uma compreensão muito clara de qual direção o desenvolvimento da HP deveria seguir. O objetivo era mais ambicioso do que nunca: criar a motocicleta mais rápida e avançada com o motor boxer de toda a história. Eles conseguiram criar uma máquina de 199 quilos com uma potência máxima de 133 cavalos. Até 2018, esse motor permaneceu como o boxer mais potente da BMW. O principal objetivo da HP2 Sport não era ter altas vendas. Era necessário testar uma série de tecnologias antes de criar uma superbike de verdade. Além disso, o ânimo da equipe de engenheiros, após a criação da HP2, estava nas alturas. Em Munique, em abril de 2008, a BMW apresenta um modelo esportivo que pode competir de igual para igual com as melhores superbikes do mundo. Este é o S1000RR. A produção do litro começou em 2009. As características dinâmicas do S1000RR se mostraram excelentes graças ao motor mais potente da categoria, 193 cavalos de potência. E a partir da terceira geração, que apareceu em 2015, são 199 cavalos. Esse potencial foi suficiente para acelerar de 0 a 100 em 3 segundos e atingir uma velocidade máxima de 299 km por hora. No teste comparativo Master Superbike de 2010, a moto percorreu 1 km a partir da imobilidade em 18 segundos e meio, atingindo 285 km por hora. A distância clássica de 1/4 de milha foi percorrida em 10,1 segundos com velocidade de 235 km por hora na chegada.
A revista alemã Motorrad testou comparativamente as motos esportivas mais potentes de 1000cc e a S1000RR acabou sendo a moto mais dinâmica, atingindo 305 km por hora e acelerando de 0 a 200 km por hora em 6,9 segundos. Com isso, a BMW S1000RR superou todas as motos de grande produção em termos de velocidade no ano de 2010. Já em 2009, a BMW S1000RR competia no Campeonato Mundial de Superbike. Alguns anos depois, uma versão mais especializada da S1000RR para corridas recebeu o índice HP4. E em setembro de 2020 foi apresentada a mais avançada M1000RR. A tecnologia foi inicialmente planejada exclusivamente para corridas, mas ao mesmo tempo a motocicleta foi autorizada a circular em vias públicas. A chamada homologação. Aliás, este é o primeiro modelo de motocicleta da BMW cujo nome inclui o prefixo M, que é mais comum em carros. Na verdade, é um S1000RR bastante aprimorado. O motor modificado pode se orgulhar de uma potência de 212 cavalos. Melhorias e modificações significativas foram feitas nas suspensões e no sistema de freios. E a carenagem recebeu asas especiais que aumentam a força de downforce. Em 2014 surgiu o S1000XR, um modelo, digamos, crossover, construído com base em um motor um pouco reconfigurado do esportivo. As vendas dos equipamentos da BMW seguiram em alta no novo século. Em 2010 foram vendidas 98 mil motos e em 2016 145 mil. Ao mesmo tempo, a série R representou 53,6% de todas as motos BMW vendidas em 2016. O recordista absoluto entre os modelos foi o R1200 GS, 17% de todas as motos BMW. Perto do final da década de 2010, a BMW apresentou um novo motor boxer com 1.250 cilindradas. Seu surgimento foi motivado pelo fato de que os concorrentes não ficaram parados, especialmente no segmento das grandes Touring Enduros. E o bom e velho R1200 GS, nesse momento, já estava ficando para trás em termos de torque e potência em relação a muitos da categoria. Foi assim que surgiu o R1250 GS e a versão de estrada RT. Na verdade, em 2024, seguindo essa mesma tendência, apareceu o modelo 1300 do Ganso. Mais potência e torque, menor peso, design atualizado e câmbio automático opcional. Vale a pena mencionar separadamente o modelo R18. Esta é a segunda tentativa da BMW, após a R1200C, de entrar no segmento dos cruisers pesados. A R18 apareceu em 2020, e esse modelo foi equipado com o maior motor boxer de 2 cilindros da história, 1,8 litro, a potência de saída é de 91 cavalos, e o torque máximo é de 158 Nm, sendo que na faixa de 2 a 4 mil giros por minuto, sempre estão disponíveis mais de 150 Nm. No último ano, circulam rumores sobre o desenvolvimento do modelo R20, um cruiser com um motor de ainda maior cilindrada. Como você pode imaginar, a cilindrada é de 2 litros. É difícil discutir os modelos recentes no contexto histórico, pois são muito novos para tal análise. E só com o tempo ficará claro o quanto este ou aquele projeto foi tecnicamente e comercialmente bem sucedido. A empresa BMW avança com confiança. Amigos, neste momento minha história chega ao fim. Neste episódio, busquei abordar a fascinante história das motocicletas BMW da forma mais detalhada e cativante possível. Nela houve espaço para uma sorte surpreendente e grandes fracassos, serviço, mal e o desejo dos engenheiros de criar uma motocicleta excelente. Altos e baixos, recordes e simplesmente histórias marcantes. Tudo isso faz parte da história da BMW. E eu espero que agora você saiba um pouco mais sobre essa marca de motocicletas. Edições como essa exigem muito trabalho da minha parte, e tudo isso é feito por mim sozinho, mas graças ao seu apoio, graças às suas visualizações, reações, inscrições, compartilhamentos, comentários, doações e assim por diante. Então, se você gostou deste material,
Não deixe de apoiar o meu trabalho. Você esteve no canal Krasmoto. Até a próxima.